Hoje, na tarde é sua. Conheça a história do Mateus, um menino de 3 anos que não pode ter o mais pequeno contacto com vestígios de leite ou óvulos. E você nem imagina o difícil que isso é. Um caso de alergia alimentar para desvendar já a seguir. Cá estamos nós para mais uma semana de emissões do nosso programa. Olá, minhas meninas! Tudo aqui a postos. E vou começar já por falar do nosso passatempo. Depois já vamos então para os temas que hoje ocupam o nosso programa. No que toca ao passatempo, hoje vamos entregar ali pertinho das 18 horas um prémio do dia no valor de 1000 euros. Passam a ser seus através deste nosso número de telefone 760 100 760. Entregamos os 1000 euros e logo a seguir vamos então ali para as nossas estrelas. Como já percebeu, temos um valor acumulado que aumentou de sexta para hoje e este valor acumulado é uma estrela, como outra qualquer. Isto significa que pode sair hoje e, se assim for, o prémio total vai ficar nos 9.200 euros. Marcar o 760 100 760 está também a garantir a sua inscrição para o próximo dia 24 de outubro, o dia em que nós entregamos o prémio especial de outono, ou melhor, os prémios especiais de outono, porque são dois que vão para o mesmo espectador ou a mesma espectadora e são 2 belíssimos prémios. Então o que é que nesse dia entregamos a alguém que tenha marcado o nosso número num destes dias? Uma viatura novinha em folha a estrear por si, é isto que vamos oferecer. Este carro está a ver nas imagens. Um carro confortável, bonito, económico, espaçoso, com uma boa bagageira para levar as suas coisas se tiver que transportar muita coisa, com bastante espaço atrás. Quem tem crianças pequenas sabe que as cadeirinhas ocupam bastante espaço. Tudo isso foi acalculado e por isso escolhemos um carro sem dúvida familiar e que tenho a certeza que corresponde àquilo que tanto ambiciona. Mas não vamos entregar só o carro e já seria um belo prémio entregar o carro. Mas não, ficamos com o carro do seu lado e ainda mandamos um outro prémio que tenho a certeza vai ser recebido de braços abertos. Ou com as 2 mãos, como queira. São 5.000 euros! O que é que tem de fazer? Só tem de marcar várias vezes o nosso número de telefone 760 100 760. Como sabe, nós damos sempre uma espreitadela à Casa dos Segredos. Ontem foi dia de gala, houve uma expulsão, saiu a Sofia e se acompanhou a emissão sabe que assim foi ela que abandonou a casa. Mas hoje vamos até lá para ver o que é que esta hora está a acontecer. Quando fosse saber se a gente não dissesse, não tinha lá nem pedir nada. Estavas a olhar para quê? Para vocês? Nós dois? Sim. Estava a ver se era mesmo Nora. Não meteu açúcar? Será? Mas nem consegui ver a barriga. Não tem, qual é a diferença que tu podes conseguir ver numa Nora ou não? Eu costumo gostar. Não era assim. Filho, pai, mãe. Claro, eu estou a dizer isto, que supostamente ela é meu filho, automaticamente ela é meu nome. Supostamente. Supostamente? E este café está bem ao lado. Achas parecido? Achas parecido mais eu com ele ou o outro rapaz, o pai da casa? Eu? E achas que é pai? Achas que eu tenho idade para ter um filho assim, nesta idade? Este menino, opa, eu cada vez mais começo a achar que é pai e filho. Ele é mais novo que o que disse. Ele é aqui? Mais novo que o que disse. Não olhes. Então pode haver 2 opções, ou aprende a ser mais novo, como ele aprende a ser mais novo. E agora?
Mas fica numa incógnita. Os homens, quando estão mais velhos, aprendem a ser mais... Ora, como sabe, temos a oportunidade ao longo da emissão, por 3 momentos diferentes, de acompanhar tudo o que se passa na Casa dos Segredos, às 19h15 com a nossa querida Teresa Guilherme, às 21h30 temos então o Diário da Noite e depois temos o Extra à 00h30 com a Isabel Silva. E aí poderá acompanhar tudo o que vai acontecendo ao longo do dia. Em Portugal, as alergias alimentares fazem vítimas todos os anos e muitas delas são crianças. Nem os pais nem as escolas estão ainda preparadas para lidar com este problema que afeta a vida de muitas famílias, como aquela que vamos agora conhecer. Sofia Fernandes é mãe de Mateus, um menino de 3 anos que sofre de alergia ao leite e aos ovos, o que significa que todos os cuidados são poucos no que diz respeito à alimentação do pequeno. O Mateus é alérgico às proteínas de vaca, nomeadamente o leite, neste caso também a carne e os ovos. O leite em atum, uma simples gota, umas mãos sujas de um pão com manteigas, uma bolacha que tenha leite ou ovos, sim, é o suficiente para colocar a vida, mais uma vez eu repito, a vida do Mateus em risco. Ir às compras é complicado porque tenho que ler os rótulos todos. Então, produtos que eu compro para o Mateus e para a nossa família, não é? Porque temos que ter a casa livre de leite e ovos. Leite de vaca e ovos. Então temos o leite de aveia, o leite de arroz, as bolachas, leite de arroz para quando vai às consultas, a gelatina vegetal, sem leite e sem ovos, sem vestígios, a papa para o Mateus, a única que ele pode comer, cerca de 400 a 500 euros por mês, em alimentação especial, porque as coisas são mais caras e têm que comer todos, não é? Porque ter cá em casa alimentos com leite ou com ovos, o risco de haver um acidente é muito grande. E estando em causa a vida do Mateus, não podemos arriscar. Além desta alergia, Mateus tem outros problemas de saúde. Isso, a juntar a mais 2 filhos, fez com que Sofia decidisse ficar em casa. Na hora da sesta, esta mãe aproveita para fazer trabalhos de costura que vende na internet para ajudar nas despesas. Nós temos uma página que é o Arco-Íris da Sofia e nessa página nós partilhamos tudo, a nossa luta, o nosso dia-a-dia, os internamentos, as conquistas, as notícias menos simpáticas, os exames menos simpáticos, às vezes também tecidos, alguns miminhos que fazem tecidos para ajudar nestes tais gastos de saúde que temos com o Mateus. Há pouco tempo encontrei umas bolachas que não tinham leite nem ovos. Eu imediatamente tirei fotografia e publiquei. Eu nesse dia tinha 37 mensagens a agradecer. Tenho dias complicados, porque tenho dias em que dou por mim a pensar como é que eu vou fazer do Mateus um menino adulto, não é? Uma pessoa adulta, porque a vida dele corre perigo muitas vezes. Queremos divulgar a nossa história com o Mateus, primeiro, para conseguir passar esta mensagem da gravidade da situação. Depois, ajudar outros pais, porque ao encontrarmos com outros pais, não estão sozinhos. Existem outros meninos como os vossos filhos e o nosso. E gostava imenso, se houvesse tratamento cá ou fora de Portugal, encontrar. Isso para mim já era cor sobre azul. Já tenho a Sofia na minha companhia. Olá, Sofia, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Fátima. Minha querida Sofia, isto tem sido um caminho com muitas pedrinhas e também alguns pedregulhos pelo trajeto, não é? Conte-me lá, primeiro o Mateus nasceu prematuro. Exatamente. O Mateus nasceu prematuro, de urgência. Entrei em trabalho de parto 1 mês e meio antes do suposto. Já estava internada há 2 meses e as coisas, apesar de nessa altura já supostamente ele era grande e tinha feito as injeções para os pulmões, portanto supostamente ia correr tudo muito bem, a verdade é que não correu bem. Ou seja, não houve falta de assistência, nada disso, muito antes pelo contrário. O Mateus é que não estava preparado para nascer e teve que ser ventilado e precisou de uma série de cuidados e nos primeiros tempos esteve mesmo em risco de vida.
Ou seja, ele ainda esteve 16 dias até estar estabilizado, não é? E vocês poderem respirar um bocadinho mais de alívio. Exatamente. A partir do momento em que o Mateus veio para casa, foi um menino que exigiu mais, ou muito mais cuidados do que os outros, do que a Matilde e do que o seu filho mais velho? Sim, por essa questão. Nessa altura era pela prematuridade e porque ele ficou logo com algumas sequelas dessa... Pronto, tem nascido prematuro. De resto ele alimentava-se bem. Era só maminha. Sim, mas comia bem, Sim. dormia bem, não notavam ali nada que vos preocupasse? Que suspeitasse alergias, não, de todo. Nada. Até à primeira papa. Exatamente. A primeira papa foi uma experiência... A primeira papa não láctea. Que papa é que lhe deu? Uma papa normal? Sim, exatamente. Supostamente adequada à sua idade, supostamente, não é? É o terceiro filho, portanto até ia tirar fotografias, estava tudo normal. Fez o percurso que já tinha de experiência, ainda por cima não era uma mãe de primeira viagem, se tinha experiência. O que é que aconteceu depois do bebê comer a primeira papa? Portanto, ele disse que comeu a papa toda, ele comeu alguma parte da papa e ele não se engasgou e ele começou logo a ficar cheio de bolhas à volta da boca, muito aflito, até que entrou em choque. Ele entrou mesmo em paragem e foi horrível. Eu nem sabia o que é que estava a acontecer. Mas o que é que fizeram? Chamaram o INEM? Levaram Na altura eu estava sozinha com os três, o meu intuito já foi reanimá-lo, não é? Aquilo são segundos, eu induzi o vómito, mas aquilo são segundos. Eu induzi o vómito porque eu acho que naquele momento eu pensei, isto está-lhe a fazer mal ou qualquer coisa não está nada bem. A sua intuição dizia-lhe que era por ali? Não sei, aquilo não há tempo de pensar. Induzi o vómito imediatamente, pedi ajuda por telefone, obviamente, e pronto, e foi... E reanimá-lo e foi socorrido e pronto. E depois aí soubemos que ele era alérgico às proteínas de leite de vaca. E portanto, ele aí teve mesmo um choque, foi necessário ali uma intervenção... Sim, foi horrível. Horrível. Enfim, aquelas situações do nada, que ele estava bem. E daqui a pouco, como temos na nossa presença a doutora Célia Costa, que é imunoalergologista, boa tarde, que está ali na primeira fila, eu já vou pedir a ajuda até para nos explicar estas coisas que para muitos serão coisas desconhecidas. Portanto, essa foi a primeira situação, ficou logo aí a saber que era alérgica à proteína do leite, não é? Do leite. A questão dos ovos, ficou também nesses primeiros testes logo esclarecida ou não, Sofia? Ele fez exame, fez análise ao sangue e deu positivo, mas disseram-nos que e só com o tempo é que poderia confirmar ou não. Mas já, obviamente, já não introduzimos os ovos. A partir do momento em que deu positivo, já não houve introdução. Como é que foi a partir daí? Até as vacinas têm que ser no hospital. As vacinas têm de ser no hospital? As ditas vacinas, algumas vacinas do plano têm ovo. Então têm que ser feitas no hospital. Nós nem paramos para pensar nisso. Quer dizer, acho nem que sabemos. Nós não somos da área da saúde. Lembramos lá que uma vacina pode ter ovo. Ovo numa vacina faz-nos um bocadinho de confusão, não é? Como é que a partir desse primeiro episódio, onde ele era muito pequenino, como é que passou a ser a vida do Mateus? Porque, quer dizer, vocês como pais, isto era uma realidade nova. Completamente. Então como é que passou a ser? Conte-me lá. Que descobertas é que vocês iam fazendo? Vocês foram pais que foram descobrindo e tendo que ultrapassar, e descobrindo e tendo que ultrapassar. Literal, e ainda hoje. Ainda hoje. Depois desse primeiro episódio, o que é que se passou a seguir? Portanto, começámos primeiro a saber o que é que era, não é? Portanto, começámos a ser seguidos numa consulta da especialidade e tem sido um passo cada vez, porque isto em alergias não são todos iguais e alguns conseguem tolerar algumas coisas que outros não, os tais vestígios, mas isso depois a doutora se calhar explica melhor que eu. Ou seja, cada criança é uma criança. Sim, e ele mesmo vai fazendo várias análises para confirmar os valores, para uma série de... Não são todos iguais, de todo. Depois, o que é isto? E como é que isto afeta na nossa vida de uma família inteira. Literalmente. E dos amigos e... Explique lá como é que é a sua vida em relação ao Mateus. Porque vamos lá ver, temos aqui uma família, tem 3 filhos, uma família normal, mas uma família que tem uma logística muito complexa por causa desta situação do Mateus. Como é que é a sua vida? Conte-me lá. Eu tento que eles tenham uma vida normal. Eu, quando faço uma festa de anos lá em casa, eu faço bolo, pudins, sobremesas, prato principal, com tudo. Com tudo que está hiper mega estudado por si, pelo seu marido. Sim, exatamente. Os rótulos vistos com 3 lupas. Mas eu faço as coisas em casa para que corra tudo bem e pronto, e garantimos que ele não consome, porque ele pode comer outras coisas. Ele come carne de peru, de frango, todos os peixes, todos os legumes.
o arroz, desde que não estejam contaminados com nada que leve leite, não é? Ele pode comer. Há uma série de alternativas. Temos é que aprender a cozinhar de novo, a viver de novo com isso, com essa realidade. E explicar à família, aos amigos, às vezes não é fácil passar a mensagem, isso não é. Quando me fala em contaminar, eu acho que vale a pena contar aquela situação que viveu com... até foi uma médica que foi cumprimentar o seu filho e a seguir a cumprimentar o seu filho desencadeia uma reação alérgica brutal. Dentro do hospital. Então, sim, exatamente. O que é que aconteceu aqui? Eu ia a uma consulta minha, o Mateus estava bem, tinha comido há 2 horas, não tinha comido nada de novo, estava lindamente, e ela pegou-lhe ao colo, estava com a bata e tudo, mas pegou-lhe ao colo, deu-lhe beijinhos e abraços. Entretanto, ela sentou na cadeira, eu olhei para o Mateus e em poucos segundos ele estava a ficar com esta zona toda vermelha e a nascer em bolhas de água, assim, a olhos vistos. É assim tão rápido? Pode ser muito rápido, acho que sim. No caso dele foi. No caso dele foi muito rápido, sim. Sim. E ele estava nitidamente aflito. Ele estava... com dificuldade já respiratória, sim, provavelmente. Ele parecia, a sensação que eu tinha era que ele ia desmaiar a qualquer momento. E ele é um menino que já anda lindamente. E ele estava... Uma sensação... Aquilo que eu tinha... Eu não sou médica, mas era a sensação que eu tinha. Eu estava no hospital e recorri imediatamente à urgência. E depois, já depois do Mateus ser medicado e toda a assistência que ele... A minha médica juntou-se a nós e disse-me que tinha acabado de comer bacalhau com natas. E eles próprios, os médicos estavam de banco, associaram que fosse isso, porque foi imediatamente a seguir ao contacto físico. Ou seja, qualquer vestígio ali ínfimo e invisível foi suficiente para desencadear isto. Impressionante, não é? Portanto, eu não vou dizer que anda, obviamente, com o Mateus dentro de uma superfície protegida, mas às vezes quase que dá vontade para ter a certeza que não chega ali nada. É difícil. Lidar com os vestígios é muito difícil, porque lá está, há classes de alergia que não são tão graves e ele também não era, de início não era. Atenção, de início ele era classe 2, apesar de ter feito logo o choque, mas não era tão grave. Agora é que está na classe 6, não é? Sim, sim. A doutora Célia já vai explicar isso tudo. Bem, vamos agora recordar o número do nosso passatempo, depois continuamos então esta nossa conversa. Recordar aos nossos espectadores que hoje vamos ter ali junto às 18 horas uma oportunidade de entregar uns bons prémios, aliás, para quem nos vê. Neste caso, 1000 euros de prémio do dia e mais o valor de uma das estrelas. E a ver vamos, o que é que vai sair. 760 100 760 é o número de telefone do nosso passatempo. Entregamos os 1000 euros, entregamos o valor de uma estrela e no que toca ao dia de hoje ficamos conversados. Mas estas chamadas que vai fazer para o nosso passatempo são chamadas que já garantem a sua inscrição para o próximo dia 24 de outubro, dia em que entregamos os prémios especiais de outono. Eu digo os porque realmente são 2 e são os 2 muito bons e muito apelativos. Vamos entregar nesse dia 5.000 euros. E além dos 5.000 euros, vamos entregar também um automóvel novinho em folha que você vai estrear e que eu espero que seja exatamente aquilo que está a precisar. Então, para receber estes belíssimos prémios, só tem de assegurar a sua inscrição através do nosso número 760 Querida Sofia, cada vez que a Sofia vai às compras lá para casa, eu vi na reportagem que tem que estudar e passar a pente fino cada rótulo para ter a certeza que realmente o seu filho pode ingerir um determinado produto. Há de haver algumas coisas que se calhar não têm, mas têm vestígios, que imagino eu que venham no rótulo, que há vestígios disto ou do aquilo. Nem sempre vem. Os rótulos é uma aventura. Os rótulos são uma aventura. São. É quase preciso fazer uma licenciatura para ler os rótulos em Portugal. Para não correr risco. Exatamente, porque estamos a falar, lá está, mais uma vez, da vida e não só da saúde do Mateus. Do Mateus e de outros meninos, porque o Mateus não é caso único, não é? Há muitos meninos por Portugal e o mundo fora com este problema.
para os nossos espectadores perceberem, doutora Célia Costa, para os nossos espectadores perceberem a gravidade do que estamos a falar, porque estamos aqui a falar e eu percebo, a Sofia não traduziu isto assim na sua versão mais grave, mas quando há pouco falávamos daquele episódio, por exemplo, que o Mateus passou e outros, onde felizmente se conseguiu salvar a vida, mas era disto que estávamos a falar, certo? O risco de não lhe salvar a vida. Explique-me lá que alergias tão graves são estas que podem roubar a vida a uma pessoa. Obrigada. Em primeiro lugar, acho que é de louvar, de chamar a atenção para estes aspectos e, de facto, a alergia alimentar tem aumentado significativamente nos últimos anos. A alergia ao leite e ao ovo é, de facto, as alergias mais frequentes, sobretudo na criança, e o grau de gravidade é variável, mas pode atingir estas situações do choque anafilático. E, de facto, se não houver... O choque anafilático é o quê? O choque anafilático ou anafilaxia pode envolver vários sistemas. Ou a criança faz uma paragem, e isso é a situação mais grave, como é óbvio, mas não é preciso haver paragem para haver anafilaxia. A anafilaxia basta haver envolvimento de dois sistemas, como nós dizemos, ou seja, basta a criança estar com urticária, com manchas no corpo todo e inchado e começar a ficar com falta de ar, nós aí já dizemos que é anafilaxia. E se não tratarmos rapidamente, aí pode progredir eventualmente então para o choque anafilático, que é o fechamento completo, por exemplo, da edema da glote. Exatamente. Aqui incha, asfixia. Exatamente. E asfixia e pronto. Isto que a Sofia estava a dizer é um facto. A rotulagem é uma aventura, porque para o leite ou para o ovo são utilizados muitas vezes termos diferentes, ou seja, nem sempre aparece a palavra leite nem a palavra ovo. Muitas vezes aparece as proteínas, por exemplo, do leite, que são assim uns palavrões, lactoalbumina, lactoglobulina, portanto são caseína, caseinato de qualquer coisa. Lá está, daí precisar de uma licenciatura para ler um rótulo para o filho. E nós especialistas, de facto, tentamos fornecer essas informações todas para que os pais tenham cuidado quando vão às compras. São pais que levam muito mais tempo a fazer compras, que gastam muito mais dinheiro. Portanto, estas alergias têm, de facto, não só impacto na qualidade de vida, mas têm impacto económico, social. Às vezes, à medida que vão crescendo, acaba por haver algum isolamento com medo que haja uma reação. No entanto, de facto, a maior parte das crianças alérgicas ao leite ou ao ovo adquire tolerância espontaneamente, ou seja, acabam por conseguir beber leite. É variável de criança para criança, mas a maior parte, na primeira década de vida, acaba por o organismo dar a volta e o seu sistema imunitário acaba por conseguir deixar de reconhecer, e efetivamente o que é isso, a alergia é o sistema imunitário que reconhece uma coisa que é perfeitamente banal. Como um inimigo. Exatamente, como um inimigo. Doutora, mas isso significa, e enfim, eu gostava de esclarecer isto para outros pais também, para além da Sofia, que pode acontecer, não quer dizer que aconteça sempre, mas que pode então acontecer a criança, à medida que vai crescendo, esta intolerância ir baixando a ponto de, na idade da adolescência ou adulta, vir a ter uma vida normal. Isso pode vir a acontecer? Sim, perfeitamente. A maior parte das crianças, a maior parte das crianças alérgicas ao leite e ao ovo acabam por adquirir tolerância espontaneamente. O seu sistema imunitário espontaneamente deixa de reconhecer esses alergénios que são, para ele, inicialmente nocivos, passam a reconhecer como coisas perfeitamente banais e a criança começa a tolerar o leite e o ovo perfeitamente. A maior parte dos casos isso acontece. A idade é um bocadinho variável. Claro. Há crianças que é aos 2, aos 3, aos 4, mas até aos 10 podemos, de facto, ter alguma esperança. Nas situações em que isso não acontece e que muitas vezes chega à adolescência com esse quadro, nós já conseguimos fazer alguns truques, algumas técnicas, que é a desensibilização. A desensibilização ao leite. Eu no meu serviço de facto já fiz em alguns adultos jovens e que conseguimos que devagarinho o seu sistema imunitário começa a tolerar, a aceitar e a deixar de reagir, de modo a que muitas vezes o que nós
pretendemos é que não é que tenha uma vida, ou seja, que me passe a comer tudo de repente. Às vezes conseguimos. Mas não uma vida tão controlada, mas pelo menos, não é? Exatamente, é esse o nosso objetivo, é que consigamos que aquele adulto consiga ter uma vida social perfeitamente normal, sem medos. Antes da doutora explicar esse objeto que tem aí na mão, que tem aí, deve ser para me explicar qualquer coisa, eu queria perguntar aqui à Sofia, Sofia, quando sai de um ambiente controlado, imagine, vai a um sítio qualquer com o seu filho, a casa de uns amigos, onde nunca foi pela primeira vez, este tipo de coisas pela primeira vez, tem que avisar as pessoas, provavelmente, para não darem comida ao seu filho, aquela coisa natural que chega uma criança e diz, olha, queres uma bolachinha? Ou queres um carinho? Aquilo que fazemos com o maior dos carinhos e a maior das boas vontades. Tem que avisar toda a gente, que no caso o seu filho não pode fazer. Exatamente. Tem que avisar e tem que saber o que é comida, tem que avisar as outras, o que é que as outras crianças vão comer perto dele. E normalmente tem que levar uma marmitinha com tudo, não é? Claro que sim. Vamos lá ver, ele ainda é pequenino, tem 3 anos, mas imagino eu que já deve ter começado a explicar-lhe que ele não pode comer exatamente as mesmas coisas que se calhar outros estão por perto, não é? A teórica ele sabe, ele diz. Ele próprio diz, eu não posso comer. Ele diz, o Mateus não bebe leite de vaca, faz dodói, o ovo faz dodói, ele explica. Mas às vezes mostra-se zangado com isso, ou não? Às vezes sim. O que é normal, não é? O que é normal. O que é normal. Ele é pequenino ainda. O seu filho já está em alguma escola, ou não? Não, nós fizemos uma inscrição no agrupamento e vamos tentar que ele vá pequenas horas para fazer até as terapias e o trabalho social, mas já foi... Tivemos muitos problemas com essa questão. Mas não aceitavam por causa destas alergias alimentares? Exatamente. Sim. O ano passado, quando nós... o nosso centro de saúde nos recomendou a escola indicada que seria para o Mateus, foi recusado, sim, pela alergia alimentar. Como é que um pai e uma mãe se sentem nesta situação? É que vocês já vivem uma situação tão particular e tão exigente para todos, ver o vosso filho ser recusado por ter... Ele nem ia frequentar. Ele só ia uma manhã por semana fazer terapias. Ele não estava em causa ele frequentar. Neste momento ele está em causa frequentar o tempo inteiro porque ele não pode, por questões de saúde, não vai estar... Mas nem isso aceitavam? Não. Olha, nesse dia eu chorei bastante. Foi assim um choque, foi uma discriminação tremenda, foi horrível. Hoje em dia, olhando para trás, passou um ano, até nos sentimos bem com isso, porque, de facto, eles provavelmente não estariam preparados para receber o Mateus. E então foi melhor assim. Exatamente, não eram perfeitamente responsáveis para lidar com a vida do Mateus. Ou seja, a Sofia tem consciência que saber lidar com o Mateus exige um tal nível de conhecimento que não é qualquer pessoa que pode ficar com ele. Tem essa consciência. Mas também, claro está, para dar a melhor assistência ao seu filho, que é o que faz, deixou de trabalhar, está com licença sem vencimento, não é? Exatamente. E é por isso que depois em casa aproveita as cestinhas para fazer pecinhas como esta. Exatamente. Porque quanto é que gasta na alimentação e nos cuidados do seu filho? Já fez assim um orçamento à parte? Sim. Só com o Mateus, entre 400 a 500 euros por mês. Depende se ele fica doente, porque ele quando está doente precisa de mais medicamentos, não é? Como é óbvio. E fora quando o marido tem que pôr baixa, porque ele está internado, pronto, aí desorganiza um bocadinho as finanças. Mas no dia-a-dia, entre 400 a 500 euros, sim. Alimentação especial, medicação... E mais 2 crianças pequenas. E fisioterapia. E fisioterapias, outras terapias e mais 2 crianças pequenas. Exatamente. Eu acho que não é a Sofia não é só especialista em rótulos, é especialista em economia familiar. Digo-lhe eu porque faz milagres com um ordenado do seu marido, que não é um ordenado nada de extraordinário. Fazer esta gestão toda é porque realmente se tornou muito sábia também a fazer gestão do ordenado. Bom, doutora Célia, esse objeto que me está a despertar curiosidade tem aí nas suas mãos. É o que exatamente? Este objeto chama-se caneta de adrenalina e este objeto, o ensino deste objeto faz parte do que nós chamamos o plano escrito de emergência, ou seja, estas crianças que têm reações graves de anafilaxia quando estão expostas a alimentos, a vestígios, deve de ser escrito pelo médico um plano escrito de emergência e esse plano deve ser entregue nas escolas, nos infantários. Esta situação que a Sofia contou não é habitual. Habitualmente eu sigo várias crianças com alergias graves e elas são aceitas, as escolas são preparadas. Nós fazemos uma declaração, nós médicos especialistas que seguimos a criança, explicamos por escrito, muitas vezes até por contacto telefónico e fazemos um plano. E o plano, ou seja, se houver, o ideal é que não haja, como é óbvio, se houver alguma contaminação, o tal
trocar o alimento destas crianças pequenas. Mas a Sofia disse muito bem, estas crianças são muito bem educadas e habitualmente eles próprios recusam. Eles pequeninos aprendem muito bem. Mas pronto. Mas se eventualmente acontecer, a escola tem que estar preparada, ou os pais, ou os avós, ou os tios, toda a família, todos os educadores que lidam com estas crianças têm que estar preparadas a salvar aquela criança, não é? E essa caneta é o quê? Uma espécie de uma injeção de adrenalina, é isso, doutora? Esta caneta chama-se caneta de adrenalina, é o que nós chamamos o life saving, portanto, em situação de anafilaxia, só quando há anafilaxia, ou seja, quando há envolvimento dos tais 2 sistemas, cutâneo, respiratório, gastrointestinal, o que é que se faz? Deve-se imediatamente administrar a adrenalina. Antes de qualquer outra coisa, é administrar adrenalina. E os educadores têm que saber administrar. Isto tem 2 tampas. Tem esta tampa que protege a agulha, que é a primeira coisa que se faz, que é retirar a tampa que protege a agulha, e depois tem esta tampa de segurança. Muito bem. Que eu posso exemplificar. Retira a tampa de segurança e depois, mesmo por cima da roupa, imediatamente, isto é um kit de demonstração, portanto ele vai dar um estalido. Não sei se foi perceptível. Sim, perfeitamente. E aguarda 10 segundos. E isto é o suficiente para salvar a vida de uma criança ou de um adulto que tenha, de facto, reação anafilática e chamar-lhe imediatamente a emergência. Exatamente. A pena é que às vezes estas canetas estejam esgotadas, não é? E que tenham um prazo de validade apenas de 1 ano, o que para os pais às vezes deve ser aqui uma situação de muito stress, verdade? Isso é muito bom, porque eu tenho comprado canetas com muito menos validade, porque quando elas estão esgotadas, quando eu encontro com 2 meses ou 6 meses... Compra logo não sei quantas. Não sei quantas não, porque elas são muito caras. Custam 89 €, não é? É uma barbaridade. São muito caras. Mas compro. Obviamente não digo que não quero. Olha, desculpe, não tenho 1 ano de validade, não quero. Bom, deixo aqui, para finalizar esta conversa, a página de Facebook da nossa Sofia, que se chama... Sofia. A página Arco-Íris da Sofia. Arco-Íris da Sofia. Portanto, lá encontrará estas peças, se puder comprar e ajudar. Ela agradece, assim como das madrinhas do nosso Mateus. O nosso Mateus, que está aqui, que eu estou a ouvi-lo. Ele vai entrar só para vir ter com a mamã. Agora sim. Vamos deixar antes, mas... Anda. Pode entrar, amor. Anda, mãe. Ela vai buscá-lo. Estás com vergonha, querida. Está com vergonha. Ou está a chorar? Está a chorar? Ai, está escondido. Está escondido. Vamos fazer um susto, Mateus. Faz um susto. Estás a fazer um susto à Fátima? Um susto à Fátima. Faz um susto à Fátima. Ai, é as luzes? Pronto, é as luzes. Ele não quer as luzes. Olha, então, olha só para a mamã. Olha, olha aqui esta. Olha, vamos só mostrar estas pulseiras lá para casa. Tu tens uma. Tu também tens? Onde é que está? Olá, meu querido. Olá, meu amor. Diz olá. Está mesmo. E a cara dele diz assim, não te quer dar confiança. Aquilo é para filmar. Isto aqui, explico lá rapidamente. É uma pulseira de quê? Tu tens uma no teu braço, muito linda. É para que esta pulseira, Sofia? Isso é uma pulseira... Eu preocupava-me em caso de acidente, se ele entrasse no hospital, alguém lhe desse leite ou ovos ou bolachas, iogurtes, e então procurei imenso e as tais chapinhas de ouro ninguém lê em caso de acidente. Consegui descobrir estas pulseiras no outro lado do mundo, que são uma pulseira médica em que dá para personalizar conforme as alergias que a criança ou o adulto tem. Ok. Ou seja, temos aqui a pulseira e depois colam-se, no fundo colam-se, não, juntam-se estes símbolos, que isto tem aqui um furinho e junta-se o símbolo, onde fica então claro o tipo de alergias que a criança tem. Portanto, quando entra exatamente nas urgências é muito mais fácil e é um elemento muito orientador. Olá, meu amor. E se alguém vir já sabe que tem. Olá. Eu disse olá, Fátima. Estás com o meu querido. Não quer dar confiança, não quer cá conversas com a Fátima, não estou cá para estar a aturá-la. Era o que me faltava. Bom, eu gostei muito de a receber, Sofia, e acho muito importante... O quê, amor? Está a baixar a câmara. A baixar a câmara, pois está, e até levanta. Queres que ela levante, amor? Levanta lá a grua, por favor, só para o menino ver. Olha agora ela a subir. Já viste? Vai para cima e para baixo. E vai bater. Não vai bater, não. Ela vai para cima, mas não bate. Porque se ela bater, o meu colega é despedido de imediato. Ela não, ela vai... Aí vem ela, olha. Queres que ela venha para o pé de ti? Anda cá. Anda cá. Anda. Olá. Diz olá. Faz adeus, que é para ela ir embora. Faz adeus para ela ir embora. Vai-te embora agora, vai. Adeus, vai-te embora. Vai-te embora.
Sofia, muito obrigada por deixar aqui, no fundo, sensibilizar o nosso público lá para casa para esta situação e para os muitos pais que realmente precisam de ajuda e fazendo um apelo para fechar a qualquer pai que tenha uma informação que seja, que possa ajudar a Sofia e outros pais sobre possíveis, enfim, quando digo ajudas, às vezes é uma informação, uma dica, qualquer coisa, para além dos belíssimos profissionais que temos em Portugal a trabalhar nesta área, como aliás é o caso da doutora Célia, que trabalha em Portugal e com ótimos resultados. É só entrar em contato com estes pais, tudo o que for para ajudar, eles agradecem. Sofia, muitas felicidades, felicidades para os seus 3 rebentos maravilhosos. Vai baixar. O quê? Está a baixar, ele nem me está a ligar, ele está fascinado com isto. Doutora Célia, até à próxima. Até à próxima. Um Obrigada. grande aplauso. Está a baixar. Ai, tão bom, tão bom. Ele está aqui, ele não está a ligar a nada, só diz: está a baixar, está a subir, está a baixar, está a subir. Está a subir e chove muito. Ora bem, o que está hoje também a subir é o nosso passatempo. Vamos oferecer pertinho das 18 horas um prémio de 1000 euros. Palminhas, Mateus, palminhas com a Fátima. Prémio de dia 1000 euros. Para além dos 1000 euros, vamos também entregar uma das estrelas que estão ali. Olha as estrelas, Mateus, atrás da Fátima. Ali, amor, olha ali, temos muitas estrelas. Uma das estrelas tem 8.200 euros. Tanto dinheiro! 760, 100, 760 é o número que deve continuar a marcar para que hoje seja realmente a pessoa selecionada. E já sabe, no final da nossa emissão temos aqui estes prémios maravilhosos, mas as inscrições que vai fazer contam também para o próximo dia 24 de outubro, dia em que nós vamos então oferecer 2 maravilhosos prémios. Que prémios são esses? Vamos entregar um carro, mas um popó lindo e maravilhoso. Este que estamos a ver nas imagens. E para além deste carro que nós vamos oferecer, estamos a ver agora o carro neste momento, um carro extraordinário para a cidade, para campo, tem espaço, é económico, é bonito, enfim, sabe aqueles carros em que nós tivemos que pensar 40 mil coisas antes de escolhermos, mas pensámos bem e acho que não nos falhou nada. Portanto, é o carro dos seus sonhos. Além deste carro, vamos entregar 5.000 euros. Só tem de marcar o nosso número de telefone 760 100 760. Mateus, olha, agora vamos para intervalo. Queres que eu chame para nós dizermos adeus, para irmos para intervalo? Chama ali a câmara. Anda cá, minha linda, anda cá, que é para nós dizermos que agora vamos... Anda cá, mais depressa, mexe-te. Vamos dizer que vamos para intervalo? Vamos, meu amor. Então, a seguir, vamos falar de uma amizade assim muito, muito sólida. Quem vai dizer adeus é o Mateus. Diz adeus, Mateus. Adeus, diz adeus. Adeus. Diz adeus. A seguir, na tarde é sua. 3 amigas unidas para melhorar a vida das crianças no Moçambique. Uma ideia que precisa de ajuda e que vamos conhecer. A seguir, na tarde é sua. 3 amigas unidas para melhorar a vida das crianças no Moçambique. Uma ideia que precisa de ajuda e que vamos conhecer.